o poder da intercessão. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que vos rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que nós somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz do maligno. Digam graças a Deus. Gente, é isso. Eu nem sabia que a dona Lourdes ia contar esse testemunho dela, que a pessoa lá em Londrina, ela pediu oração, e o poder da intercessão, ela intercedeu. Quando você intercede por uma pessoa, é um poder, e você pode ter certeza no seu coração que Deus, Ele atende os pedidos. Ele atende os pedidos daquele que o busca, daquele que crê em Jesus Cristo. Fica muito claro aqui que aquele que é separado do pecado. O que é separado do pecado? É aquele que vive desviando, como Jó, né? Jó, ele desviava-se do mal. Que mal é esse? Um mal que vai atrapalhar a sua intimidade com Deus, ou a sua comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Tudo que vai atrapalhar, então, por amor a Deus, você não faz, e você então tem uma vida praticando as coisas que você aprende. Por isso a importância de você vir aos cultos, de você vir para a casa de Deus e ler a palavra e interpretar aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, fazendo então, sabendo no poder da intercessão. Graças a Deus. Então, você pode interceder por você mesmo e também pela sua família. Você pode interceder por filhos, netos, parentes, sobrinhos, né? Então, o poder da intercessão naqueles que estão em quem? Em Cristo, ó. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem tem a vida eterna? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Graças a Deus. Olha a importância, amados, da palavra do nosso Deus. Ela nos revela do poder da intercessão. Deixa eu descer um pouco. Já emagreci 3 gramas já. Tanto andar, estou brincando. Amados, então o poder da intercessão é para aqueles que crê no nome de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. E é muito importante que nós saibamos, e mais uma vez Ele concretiza através da sua palavra. Ele nos mostra nesta manhã, meus amados, na sua palavra, que existe o quê? A vida eterna. Amém? A vida eterna. Ele está aí mostrando e concretizando aquilo que irá acontecer para mim e para você, tanto os filhos da luz como os filhos das trevas.
Nossa, bispo, mas os filhos das trevas vão ter também a vida eterna? Claro que sim. Quem sabia que tanto os filhos de Deus como os filhos das trevas têm a vida eterna? Quem sabia? Porém, aquele que crê no nome de Jesus Cristo, aquele que pratica aquilo que ele tem aprendido, aquele que pratica as benevolências do Senhor, a prática das coisas boas, e ficam às vezes, até você mesmo, às vezes está tempo na igreja, mas você não tem a noção que nós teremos a vida eterna, e nós escolhemos para onde nós queremos ir, porque mesmo o filho de Deus, como o filho das trevas, também vão ter o quê? A vida eterna, graças a Deus, vão ter a vida eterna. Só que Jesus, ele fala uma parábola do mendigo e do rico, o Lázaro e o rico, para ensinar a nós como irá ser, como lá na eternidade, como irá ser quando morrermos, ou seja, quando a trombeta soar. Ele nos ensina através dessa interpretação que ele falou em Lucas, do mendigo e que é o Lázaro e o rico. Quando o mendigo ele morreu, foi ao braço, ao seio de quem? De Abraão, foi para o reino dos céus. E o que praticava as coisas que não agradavam a Deus, ensinando, ele também foi sepultado, rico, e foi para onde? Para o sofrimento eterno, aonde haverá choros e ranger de dentes, e a dor nunca passa, e o bicho nunca morre, e o vírus nunca morre, a doença não passa. Então, é essa a diferença que ele fala hoje, mostrando para você que ainda é tempo de você vir para o reino dos céus, ainda é tempo para que o Senhor, a senhora tenha a vida eterna, junto com os salvos triunfantes. Digam graças a Deus, amém? E ele fala assim: olha, pai Abraão, manda que Lázaro vem aqui e com a ponta do dedo molhe em água e me refresque, porque eu não estou aguentando mais, está difícil. Aí o Abraão olhou e falou: ei, não dá, não tem como. Cada um escolheu para onde queria vir, lá embaixo, na terra, ou seja, e mesmo quem queira passar daqui para lá e de lá para cá, não dá, porque há um grande abismo entre nós. Tantos aqueles que estão lá não podem vir para cá, e nem daqui para lá. Graças a Deus. Então manda que fale para minha casa paterna, para os meus irmãos não vir para cá. Vai lá, manda alguém lá. Não vou mandar, porque ele tem Moisés e seus profetas, que ouçam-nos e também possa escolher, ou seja, para o lugar que você quer ir, se é a salvação eterna ou o sofrimento eterno. Graças a Deus. É para que você, às vezes a pessoa fica meio em dúvida, né? O que será? Outra coisa, nós teremos o quê? Ciência daquilo que fizemos aqui, e lá vai ter conhecimento. Porque se não fosse que nós não tivéssemos o conhecimento da vida eterna e do sofrimento, ou seja, o céu e o inferno, tem muita gente que brinca com o céu e o inferno, e a nossa alma, ela não pode ser levada, a nossa salvação, em brincadeira. Não, tem hora para brincar e tem hora de buscar o Senhor e adorar e saber das coisas que está por vir. Graças a Deus. E a salvação é importantíssimo você saber. Ouça Moisés e seus profetas, eles que ouçam, para que venham também para o reino dos céus. Então a escolha é quando? É hoje.
é você se arrepender, é você participar da ceia. Tudo isso aí é prática das coisas que você aprende na igreja, na palavra de Deus, e sai daqui praticando essas coisas, e sai daqui com o coração limpo, com o coração cheio da presença de Deus, fortalecido na sua fé. Graças a Deus. Que nada te abale, porque tem tantas coisas que nos abalam, mas não pode tirar o quê? A nossa fé. É crer. Então teremos o quê? A vida eterna, o reino de Deus ou o inferno. E nós devemos de perseverar. Ele deixa escrito aí bem para que a gente possa saber da vida eterna. Amém, gente? Graças a Deus. E muitas vezes, como fala ali, nós vamos entrar na parte já que fala do pecado para a morte. O pecado para a morte é aquele que blasfema contra o Espírito Santo, aquele que maldiz o Espírito Santo, né? E quem é que perdoa? Você já viu que tem, às vezes, tem uma religião que o pessoal vai na igreja e aí o homem vai ali e confessa seus pecados. Aí ele fica ali e a pessoa vai confessar os pecados. Aí ele fala, não, vai ali agora, dê 3 pulinhos, né? Reza isso, reza aquilo. E nós temos que pedir perdão a Deus. E os seus pecados são perdoados. Em o nome de quem? De Jesus Cristo. Amados, todos os dias da nossa vida, enquanto tivermos respirando, nós temos que procurar nossa salvação, nós temos que procurar comunhão com Deus, sempre, 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 para que você nunca esqueça que a glória do homem era igual à erva do campo, ela murcha e seca, mas a glória de Deus permanece para todo sempre. Amém, gente? Então creia na palavra, creia em Deus e pratica as coisas de Deus. Olha só, tendes vida eterna, saberdes que tendes vida eterna, vós outros que crê em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, gente? Confia em Deus, confia mesmo. Todos os dias, hoje é uma preparação para que você possa saber do reino dos céus, a vida eterna, como você deve agir. Bispo, eu errei, puxa vida, o que eu faço? Peça perdão, meu querido, minha querida, peça perdão a Deus, peça perdão, fala em nome de Jesus, eu reconheço que errei, né? E ele, o que ele diz? Vá e não peques mais, vai e não peques mais. Todos nós somos sujeitos ao pecado, quem sabia disso? Todos nós somos sujeitos, porque Satanás, ele sempre tem uma armadilha, sempre uma arapuca. Quem sabe o que é arapuca aí? Que é de madeirinha para pegar passarinho. Sempre está fazendo arapuca, armadilha, laço, né? Sempre está fazendo laço. E qualquer um de nós estamos sujeitos a pecar, porque a própria palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não, amém, para que não caia, exatamente. Então nós estamos sujeitos a pecar, a errar. De repente acontece alguma coisa aqui, eu perco a cabeça, né? Grito com alguém: vai embora, seu... Palavrão não falo, mas posso ficar bravo, né? Eu fico bravo. Você está entendendo? Eu pequei, eu errei, e às vezes não é nem aquilo. Vocês estão entendendo? Esse é um pecado. O que eu não posso fazer é permanecer no pecado. É uma vez, é duas vezes, é três vezes.
As coisas estão muito normais, está tudo normal. O mundo está tudo normal, mas a palavra de Deus continua a mesma palavra. Ele é aquele que estava com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Abraão, aquele que animou a Josué, aquele que deu seu filho na cruz, e é o mesmo, olha lá, ontem, hoje e todo sempre. Então não muda, nada muda. O homem gosta de inventar coisa, inventar isso, inventa aquilo, mas nós temos que crer na palavra de Deus. E aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que se conserta com Deus, esse tem a vida eterna, esse herdará o reino dos céus, o reino de Deus. E como eu estava falando ali, nós teremos o quê? Consciência. Você vai ver. Porque ele, como é que o rico conheceu a Lázaro? Está entendendo? Porque Jesus quis nessa parábola que nós tivéssemos a sabedoria, ou seja, a saber, ao nosso conhecimento que há lá em cima, a ciência. Nós vamos ainda lembrar. Graças a Deus. Por isso o poder da intercessão. Você buscar pela sua salvação, você buscar a presença de Deus, você buscar comunhão com Deus, porém também colocar em oração. Aquele que mora no Maringá, aquele que mora lá em Londrina, aquele que mora no Rio Branco do Acre, aquele que mora no Japão, minha querida? Aquele que mora no Japão, aquele que mora na... Você está entendendo? É o poder da intercessão. Vamos lá. Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Graças a Deus, queridos. O que é pecado para a morte? Aquele que blasfema, que xinga, né? Você sabia que tem aqueles que não conhecem, xinga pela sua ignorância, porque não conhecem a Deus, e outros que xingam mesmo estando na igreja. Muitos foram as pessoas que aqui nesse lugar mesmo, aqui na igreja nossa de Sorocaba, pessoas que vieram aqui, foram abençoadas, receberam milagres, e depois saiu falando um monte de besteira, blasfemando, né, contra o homem de Deus, o anjo da igreja muitas das vezes, e também falando da obra de Deus, que isso não existe, e voltando assim a cometer os seus delitos, pecados e erros, achando que é certo. E enche na rede, né, nas redes sociais, não, isso não é isso, e quer fazer a lei dele e o jeito dele. Mas toda transgressão da lei é pecado. Amém, gente? Graças a Deus. E toda injustiça também é pecado. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive em pecado. Amados, por isso você deve se espelhar somente em Cristo. Você tem que seguir a quem? A Cristo. A Cristo. Teve um bispo aí que chegou, falou para o apóstolo: eu quero sair da igreja. Eu vi muito problema nessa igreja, eu vou para uma igreja que não tenha problema. O apóstolo falou: pode ir. Quando foi um tempo atrás, esse que não queria os problemas, estava lá pedindo oportunidade para o apóstolo. Mas você não queria uma igreja? Mas não é bem assim, apóstolo, não deu certo. Você acha que todo mundo é igual? Claro que não. Claro que não. Não é todo mundo que é igual. Você vê que Jesus Cristo, ele tinha quantos? Quantos eram os discípulos, gente? 12. E teve um que era o quê? Traíra, ladrão. Que era, você está entendendo? Então é normal, é óbvio que às vezes entre nós vai haver alguém que tem problema. Não é para beber, o pastor bebe, o bispo bebe. Não é para beber, o obreiro bebe. Vocês estão entendendo?
A primeira lá em Timóteo fala: sede sóbrios, né? Irrepreensíveis. Está entendendo? Marido de uma só mulher, está entendendo? E saiba dominar bem, controlar bem o vosso lar, a vossa casa. É a palavra de Deus. Aí muitos se escandalizam e se esquece que aquele que morreu na cruz do Calvário chama-se Jesus Cristo, e não é nenhum comedor de angu, como diz o apóstolo, sabe? Não é nenhum comedor de angu que a pessoa eu vou sair porque eu vi ele bebendo, eu vi ele fazendo coisa errada, traiu a pastora, traiu esse. Nem ligue, tonto, como nós dizemos aqui em Sorocaba, nem ligue, está entendendo? Nem ligue, porque Jesus Cristo sim é aquele que devemos de seguir. Graças a Deus, porque nós somos sujeitos a pecar, a errar. Senão as pessoas não iriam novamente na fila. Lá no apóstolo, quando coloca as mãos, eles aproveitam e pedem uma oportunidade. Ou seja, você tem que nascer de Deus, tem que nascer das águas, tem que ser nascido e purificado no sangue do Cordeiro, e não pecar mais. O que pesa, que Deus ele nos ama, mas odeia o pecado. Então a gente pode errar, errou, mas não vai permanecer errando. Se conserta com Deus e vai em frente. Amém, queridos? Hoje é um dia de conserto, de você falar: Pai, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, e Ele vai te perdoar. Mas eu fiz isso ontem. Eu também almocei ontem, está entendendo? Mas eu fiz aquilo. Presta bem atenção. O bispo mandou sair pecando. Não é isso, não. Tem gente que interpreta mal as coisas, né? Nós temos que permanecer santos. Santos é aquele que é separado do pecado. Mas se você por um motivo ou outro pecou, então cesse o pecado ali. Não fique permanecendo no erro, para que não te afaste da sua vida, do seu coração, a presença do Espírito Santo. Amém? Aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Lembra de Jó? Você pode perder tudo, mas não toque nele. Pode tirar tudo dele, mas não toque nele. Amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Digam graças a Deus. Eita, palavra abençoada. O reino dos céus, isso que importa. A salvação, queridos. Hoje é dia de ceia, de Santa Ceia. Então você não tenha vergonha, não. Mas bispo, uma pessoa do meu lado vai escutar, e daí? Ele pode fazer alguma coisa por você? Nada, só Jesus. Então fala mesmo, fala: Senhor, me perdoa porque eu errei, eu sei que eu errei, e preciso da tua misericórdia, do teu perdão, para que eu possa cear contigo. Olha que privilégio sentarmos, né, junto com Ele. Você pode se remeter, né, lá com Jesus Cristo, sentado à mesa, ao partir do pão, né, e participar da ceia. Graças a Deus, gente.